de hoje é sobre um carro que eu vou confessar para vocês que eu já estou ansioso para fazer esse vídeo desde o primeiro momento que eu fiquei sabendo que nossos amigos da Avangar Motors e do Paito iriam trazer para o Brasil. Como vocês sabem, trata-se da versão mais insana do Land Rover Defender. Versão essa que a Land Rover do Brasil optou em não trazer para o nosso mercado. Então nossos amigos da Avangar e da Paito Motors fizeram o que a Land Rover do Brasil não fez. Trouxeram para o Brasil 3 unidades do Defender Octa Edition 1. Desde o lançamento da Defender, da nova Defender, lá por 2020, na Europa, eles sempre tiveram a versão V8 em seu portfólio. Porém, a partir do ano passado, lançaram a versão Octa, V8 também, porém com um conjunto, um powertrain derivado, emprestado da BMW. Um powertrain muito conhecido que já equipa a X6M e a X5M, o 4.4 V8 do grupo BMW. Tive a oportunidade no ano passado, no Festival da Velocidade de Goodwood, de ver esse carro ao vivo, inclusive acelerando na pista de Goodwood. E confesso que fiquei com muita vontade de ver esse carro de fato em nossas ruas aqui no Brasil. Vamos falar um pouco mais sobre essa unidade. Ela veio na cor Carpathian Grey, que é esse tom de cinza, inclusive é uma cor que a Land Rover Brasil disponibiliza. Porém, ela veio com proteção PPF, esse PPF acetinado, inclusive um PPF disponibilizado pela própria Land Rover lá na Europa. Na Europa, e eu acredito que nos Estados Unidos também, o PPF pode vir de fábrica. Se você reparar, até a instalação é bem diferente. Por exemplo, essa peça aqui, o Fender, não tem nenhuma aba, você vê que está tudo virado para dentro, e realmente não tem, assim, nenhum vestígio, logo no primeiro momento, de que esse carro tem PPF. Tanto é que quando ele desembarcou, eu de cara ainda achei que fosse uma cor fosca, um carro pintado de cor fosca. Então, assim, isso eu acho uma solução bem interessante, porque a pessoa consegue ter o carro fosco, que não é um carro fácil de você manter. Veículos com pintura foscas são problemáticos de você manter, são problemáticos de você correr riscos, de arranhar, porque são pinturas que você não tem como polir. Então, qualquer defeito que uma pintura brilhosa tenha, você consegue polir, você consegue fazer um retoque com uma facilidade maior. Uma pintura fosca é sempre mais complicada, tanto é que o ideal para se ter um carro fosco é, de fato, ter o PPF para protegê-lo. E aqui a Land Rover entrega o carro já com essa proteção, que confere esse acabamento que eu gosto também, muito bacana, e acaba também tendo proteção para a pintura. Além da cor Carpathian Grey com o PPF fosco, esse veículo conta com todos os seus acabamentos, como pinças de freio, tow hooks e até as inscrições Defender na cor fósforo bronze. É esse meio douradinho presente em todas as peças que eu falei agora. A Defender Octa hoje ela é oferecida no mercado europeu e no mercado americano também em 3 versões distintas. Octa, simplesmente, Octa Black e Octa Edition 1. A Edition 1, que é o caso desse exemplar, é a versão mais sofisticada, onde ela tem vários apliques em fibra de carbono forjado, como esses top vents, side vents, até o nome Defender é escrito em fibra de carbono forjada. Dentro do carro, acabamentos do console central em fibra de carbono forjado, costas dos bancos também em fibra de carbono forjado. Esse opcional da fibra de carbono forjada interna também é um opcional com um preço relativamente alto. Para a Defender Octa, a Land Rover disponibilizou rodas Aro 20 ou Aro 22. No caso da Edition 1 presente aqui, Aro 22 com pneus 275/50/22. Freios de 400 mm no eixo dianteiro, 365 mm no eixo traseiro, pinças de 6 pistões na dianteira e pinças de 1 pistão no eixo traseiro. Com 635 cavalos, a Defender Octa é capaz de cumprir o 0 a 100 em 4 segundos. Outra exclusividade da Defender Octa, inclusive nunca oferecido nas versões V8 anteriores da Defender, é a suspensão denominada 6D, que ela tem bolsas a ar em conjunto com amortecedores hidráulicos, suspensão em duplo A
E esses amortecedores hidráulicos têm interligação muito semelhante ao sistema utilizado nos Audis RS6. A ideia aqui foi construir um monstro capaz de andar muito forte, tanto no asfalto como na terra. Tanto é que o modo mais esportivo dela, que é o modo Octa, desenvolve uma calibração da suspensão e mapas de condução justamente para andar forte em terrenos acidentados. Uma particularidade foi com a Defender Octa que a Land Rover participou do último Paris-Dakar e obteve muito êxito, chegando nas primeiras colocações. No interior, além da fibra de carbono forjada no console central, né, nas costas do banco, ela está toda num tom de cinza médio, né? E o que chama também bastante atenção são os bancos Performance disponíveis na Edition One, forrados no material, um material tecnológico chamado Ultra Fabric, na cor Light Cloud. Essa cor também é disponível nos interiores das Defender no Brasil, mas não em Ultra Fabric, e muito menos num banco Performance, que é uma espécie de banco concha, um banco que confere muita esportividade para a Defender Octa. O G63, sem sombra de dúvidas, foi o alvo da Land Rover ao desenvolver a Defender Octa. Essa pegada de jipão com motor grande, muita potência, praticamente só é vista nesses dois exemplares. Pode-se dizer que foi uma resposta inglesa ao G63 alemão. A Defender Octa tem 635 cavalos, como eu falei. O G63 continua tendo 585. Ambos possuem uma parte híbrida leve, né? Porém, a Defender Octa tem 76 kg de torque e a G63 80. Porém, no modo Launch, a Defender Octa tem um pico de 81 kg de torque. Em relação à dirigibilidade, o G63 tem uma construção mais rústica, pois ele ainda é um carro construído em cima de um chassi. Construção hoje presente praticamente nas picapes, né? Já a Defender Octa não. Adota uma construção monobloco, porém tem uma suspensão infinitamente mais refinada e mais equilibrada, podendo até explorar velocidades mais altas do que o próprio G63. A Land Rover realmente colocou muita tecnologia na parte da suspensão desse carro. Esse sistema 6D faz com que seja um carro alto e que consiga andar rápido, coisa que a G tem um pouco mais de dificuldade, principalmente em velocidades mais altas. Ela começa a realmente ser um carro mais instável. A Defender não tem esse tipo de problema. Então, assim, para arrancar num sinal, tem potências semelhantes, apesar da G ter uma potência um pouco menor, né? Só que depois que as velocidades começam a ser superiores, a Defender começa a levar uma vantagem bem significativa em relação à G63. Principalmente quando você começa a ter, nesse percurso, curvas de alta e tudo mais. Realmente, a Land Rover fez melhor o dever de casa em fazer um Jeep com alta performance. A performance da G, ela é mais em baixa rotação, né? Em baixa velocidade. É aquela coisa de meio, vamos fazer uma alusão, é como se a G63 fosse aquele muscle car americano que arranca muito bem, muito forte em linha reta, mas quando a brincadeira começa a ficar em velocidades mais altas, ela começa a perder espaço e a Defender segue adiante com muito mais controle e performance. Tanto a G63 atual, né, a G63 AMG W465, como a Defender Octa, são comercializadas na Europa por aproximadamente 250 mil euros. Um veículo desse fazendo uma importação direta, que foi o caso dessa unidade, chega ao Brasil em valores um pouco inferiores a 3 milhões de reais. A G chega um pouco mais barato por ser importação oficial feita pela própria Mercedes do Brasil. Mas realmente são carros que se equivalem muito. Uns com características próprias, como eu falei, a questão da G ser um chassi rígido, em contrapartida ser um carro mais rústico. A Defender tem uma coisa mais gourmetizada, é um carro mais confortável, é um carro mais equilibrado em altas velocidades pelo fato de ter uma suspensão com mais tecnologia, mas elas no final acabam que concorrem muito bem entre si, são bons concorrentes e eu acho que no final o que vai pesar realmente vão ser as preferências individuais de um futuro proprietário de um carro desse. Realmente um carro que ocupa uma opção, né, para fazer frente ao G63 que até então o mercado não conseguia oferecer.
mas vocês devem estar se perguntando o que uma Defender Octa está fazendo na Handmade. Agora vem a parte da maldade. Claro que ele não está aqui para continuar a original. Como vocês sabem, nós somos bastante conhecidos por fazer muitas customizações em cima de Defenders. Com essa unidade e com mais uma unidade que chegou ontem para nós, chegou junto com esse carro veio da Vanguard, como eu falei, dos nossos parceiros, fizeram a importação desse carro. Nós estamos chegando nessa unidade da Octa, são 55 Defenders customizadas pela Handmade. E o que nós vamos fazer nesse carro? Vamos lá. Como ela tem esses elementos em carbono forjado, né? A Urban, no ano passado, desenvolveu um kit exclusivamente para a Octa, justamente para poder fazer uma interação com essas peças que já existem no carro. Então, assim, eles pegaram algumas peças do kit Wide Track convencional, né? Como, por exemplo, o Roof Light, como, por exemplo, o Roof Spoiler, né? Tanto o aerofólio do teto, as luzes do teto, os Side Vents, os Top Vents, e desenvolveram peças em fibra de carbono forjado. O resultado ficou muito bom. Tive a oportunidade de ver ao vivo no ano passado, quando visitei a sede deles. Esse kit que nós estamos trazendo para esse veículo é a primeira unidade na América, foi o primeiro kit que veio do Reino Unido em carbono forjado, no padrão Octa. Eles conseguiram atingir uma qualidade, a fibra de carbono ficou idêntica a esses acabamentos que o carro tem, tanto na parte interna quanto na parte externa. Realmente são peças que vão agregar bastante o visual, que já é bem bacana, da Octa. Então fizeram, vamos colocar assim, um wide track de luxo. Como eu falei no início do vídeo, a Defender já tem uma versão V8 na Europa desde 2020. E o pessoal da Urban, em razão disso, desenvolveu lá por 2020 um capô inteiro em fibra de carbono para fazer a substituição do capô original, que era em alumínio. O capô original, na ocasião, tinha umas placas aqui, né, que pareciam... fazem alusão às Defenders antigas, como se fosse um chão de ônibus, né? E aí eles desenvolveram essa entrada de ar, né? E na parte central do capô adicionaram mais duas entradas de ar, essas funcionais. Então esse já era um layout que já era oferecido pela Urban na Europa, né? Obviamente, para as Defender V8 daquela ocasião, porém naquela época em fibra de carbono, normal. Com o lançamento da Octa, eles aproveitaram já esse capô que existia e adicionaram as novas entradas de ar em fibra de carbono forjada, exatamente no mesmo acabamento que a Defender Octa disponibiliza. No capô original do Defender Octa, eles têm uns top vents aqui, que são apenas adereços, né? São peças que têm uma bordinha em fibra de carbono exposto, em fibra de carbono forjada exposta. No capô da Urban, esses apliques, esses inserts foram substituídos por duas entradas de ar não funcionais, que conferem um visual muito mais esportivo, muito mais agressivo para um veículo V8 que tem 635 cavalos. Além do capô, vamos colocar que é a peça maior e mais importante desse kit, o pessoal da Urban desenvolveu um aerofólio idêntico ao aerofólio da versão Wide Track, porém 100% confeccionado em fibra de carbono forjada. Desenvolveram um Roof Light com um design também idêntico ao da versão convencional Wide Track, porém em fibra de carbono forjada. Os Side Vents também foram confeccionados em fibra de carbono forjada, inclusive com a logo Urban escrito na cor Phosphor Bronze, a mesma cor que aparece nas pinças, nos tall hooks e nas inscrições Defender originais da Octa. Então foi um kit 100% pensado no acabamento original da Octa. E realmente ficou assim muito top. Os caras realmente acertaram e são peças que realmente vão fazer toda a diferença no layout final de uma Defender Octa. Além dessas peças em fio de carbono que eu falei, a Urban também desenvolveu capas de retrovisor 100% fabricadas em fio de carbono. Todo esse kit, todas as peças que compõem esse kit, não são peças que tem, vamos botar assim, uma
capinha, uma espécie de camada só de fibra de carbono para ter esse aspecto de carbono forjado. As peças são 100% fabricadas em carbono forjado. Então não é uma peça ABS, né, com um acabamento carbono. Não, a peça é fabricada em fibra de carbono, conferindo leveza e muita qualidade. As transformações também não ficarão limitadas a apenas isso. Como eu apresentei no vídeo anterior da Desert Sand, né, nós mostramos lá 5 jogos de UV3 no chão. Um daqueles jogos que estavam ali vieram exclusivamente para equipar essa Defender Octa. Vão sair as rodas, conjunto de rodas e pneus no aro 22 para dar entrada, para dar o lugar a UV3, 23, forjada e com pneus mais largos. Só para vocês terem uma ideia, a Defender Octa vem com pneu 275. As nossas Defender Wide Track, quando a gente monta com 23, a gente já monta com pneus 285. Mas por conta do alargamento que o carro tem, que ainda é superior ao alargamento de uma Defender Wide Track, a nossa ideia é trabalhar com pneus 295 no projeto da Defender Octa. Além dos pontos que já citei, vamos fazer também o que a gente sempre faz em todas as nossas Defender Wide Track, que é fazer um alisamento das pinças. Mesmo na Octa que as pinças têm a pintura não é tão lisa quanto a que conseguimos fazer aqui. Nem ela e nem os tall hooks, que sempre tem um acabamento mais rústico. Vamos manter a cor fósforo bronze, porém vamos adicionar a logo Urban em conjunto com a logo Octa nessas peças. Alguns outros detalhes do carro também receberão uma atenção especial e pinturas especiais. Ainda na parte de transformações que iremos fazer, um outro ponto que eu já percebi logo de cara, quando eu tive o primeiro contato com esse carro, ainda lá em Goodwood, que tive a oportunidade de ver esse carro andando. Infelizmente, não consegui dirigir o carro, porque realmente a Land Rover disponibilizava o carro para andar em Goodwood, mas a fila era absurda e a gente tinha outros compromissos com outras marcas, então realmente eu não consegui ter esse primeiro contato de dirigir o carro. Mas pude ver o carro arrancando no circuito de Goodwood e uma coisa que me chamou a atenção é que realmente por ser um V8 de 635 cavalos, faltava aquele ronco a mais. Ela realmente, até isso se deve muito hoje por conta de leis de emissões de poluentes, enfim, de uma série de situações, ela realmente tem um som muito abafado, um som muito fechado. E isso também nós iremos resolver com uma peça muito exclusiva, que nós fizemos a importação. Somos, a partir de agora, dealers oficiais dessa marca no Brasil. É um escapamento extremamente top. Os caras são assim, só para você ter uma ideia, essa marca hoje desenvolve inclusive escapamentos, além de McLaren, Aston Martin, desenvolve escapamentos para a própria Bugatti. Eles têm no portfólio deles escapamento para o Bugatti Veyron e para o Bugatti Chiron. Eu estou falando da inglesa Quicksilver, tá? Que fabrica escapamentos que são verdadeiras obras-primas. Então nós encomendamos e importamos um escapamento Quicksilver para essa Defender Octa. Junto com esse escapamento, né, como se trata de um powertrain BMW, esse carro tem já, vamos botar, esse carro não, mas esse motor tem muitas opções de tuner muito bem feitos, de mapas muito bem feitos para esse motor. Então, além do escapamento, será adicionado um mapa de Stage 1 para manter os catalisadores, óbvio, que irá ainda subir mais um pouco a potência desse veículo, bem como o tipo de ronco que ele vai proporcionar, né? Tem que ter um bangzinho, um pipoco a mais, principalmente quando ela estiver sendo utilizada no modo Octa. Então, assim, além das modificações visuais que serão feitas com o kit da Urban, todo em carbono forjado, nós também vamos mexer nessa parte de performance, adicionando um novo mapa e um novo escapamento para realmente fazer com que esse carro tenha um ronco à altura do que significa a Defender Octa no cenário mundial. Então, como eu falei no começo do vídeo, esse era um carro que eu estava muito ansioso para receber. Fernando Duran me deixou de castigo um tempo para ele vir para minha mão. O carro chegou finalzinho do ano. E a gente também estava ainda finalizando a parte de importação, de receber todas as peças, para o carro realmente vir para cá e já poder ser transformado logo de cara. Chegou a data do carro, chegaram as peças,
Vamos fazer essa modificação, será a primeira Octa com kit Urban das Américas. O primeiro kit que veio do Reino Unido para as Américas é esse. E assim, é um carro que eu tô, desde o ano passado, muita vontade de mexer, principalmente com a história que eu tenho com a Defender. É um carro que, como eu já falei em outros vídeos, né, não só a G63, como a Defender, tem um valor imensurável na história da Handmade. Boa parte da nossa fama, boa parte do nosso prestígio vem por conta desses projetos com esses carros. Então, uma Defender Octa, no início de 2026, só vem para coroar isso. Realmente, eu estou muito feliz de estar com esse exemplar na nossa mão aqui. Primeiro exemplar que chegou no Brasil, chegaram junto com ela mais 2 exemplares, que talvez também vão receber as modificações, mas hoje é essa que está aqui. E espero que vocês tenham gostado. É um carro também que eu queria muito apresentar para vocês, fazendo parte dessa programação que a gente vem tentando, com bastante esforço, passar para vocês, né? O nosso dia a dia, dos projetos que estamos fazendo, enfim, mostrar um pouco mais desse universo da Handmade, mostrar um pouco mais o que a gente faz aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação. Não deixem de ver depois esse carro pronto. Também terá uma apresentação com todos os acessórios instalados, escapamento, kit todo. Enfim, só tenho a agradecer a audiência que vocês têm dado ao nosso canal, que vem crescendo semana após semana.